Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e se forem me mandar alguma coisa do futuro, eu espero que sejam os números da loteria. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar um comentário, não esquece de deixar seu like. Tudo isso gera engajamento dentro da plataforma e a gente continua fazendo Mil Páginas crescer cada vez um pouquinho mais e atraindo mais gente pra gente poder continuar conversando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre Time Paradox Ghostwriter, que é um mangá bem recente da Shonen Jump, tá em publicação. Eu confesso que eu tava meio, sei lá, muito sem vontade de ler. O Fábio tava lendo e tava adorando e comentando sobre como ele achava a ideia brilhante. E eu tava com uma certa preguiça, mas aí eu falei, vou vencer essa minha preguiça pra ver qual é a história. E é muito estranho porque ele parece uma ideia excepcional, muito bem escrita e desenvolvida, né? O conceito dela é muito bem amarradinho, mas os autores basicamente estragaram essa ideia e ninguém mais vai conseguir fazer algo bom disso. E basicamente a gente vai ter a história de um personagem que é um mangaka, né? Então a gente tem o Teppei, ele é um mangaka, ele é meio frustrado porque ele teve, ele vinha tendo até algum destaque na classe dele, porque eles fazem muitas competições juvenis e tal, então ele nunca mais foi republicado pela Shonen. E aí ele meio que a gente começa já nesse ponto da história em que ele tá indo pra Shonen Jump pra apresentar o conceito, né, o draft de um mangá novo. Ele vai apresentar para um editor da Shonen Jump e o editor é completamente desnecessário com ele, um pouco arrogante, um pouco sem educação, falando que meio que, mano, isso que você tá fazendo ultimamente é muito ruim, a gente, não consegui te colocar em nada pra você aparecer novamente na Shonen Jump, então você tem certeza que você quer continuar sendo mangaka e tal? Ele pede a chance de, tentar mais uma vez. Se ele não conseguisse dessa última vez, ele desistiria, e essa seria, a última tentativa dele com esse editor. E aí o Teppei volta pra casa, a gente tem uma série de feedbacks de ele parece um cara legal porque ele já começa o mangá tendo uma atitude legal com uma criança, ele fala muito sobre o sonho dele de ser mangaka, e tem várias cenas dele já mostrando que ele é uma pessoa extremamente esforçada naquilo que ele está tentando desenvolver, mas ele é meio artisticamente tacanho. Então, quando ele chega em casa, ele meio que entra em desespero porque ele não tem uma ideia para apresentar em menos de 24 horas para esse editor. Ele meio que foi no impulso. Só que na hora que ele vai falar, pro universo que ele desiste, o apartamento dele é atingido por um raio que cai exatamente em cima do micro-ondas dele e meio que dá uma derretida, vira uma coisa meio estranha. Fica mais estranho ainda porque ativa sozinha esse micro-ondas dele e dentro dele sai uma Shonen Jump pronta, que ele não se lembra de ter colocado lá, nem nada do gênero. E quando ele vai dar uma olhada, ele percebe que na capa tem um título de um mangá que ele nunca ouviu falar, e percebe também a data, que é 10 anos no futuro. Esse mangá, que aparentemente é muito brilhante, porque ele lê, né? Então ele acha extremamente brilhante, da autora Itsuki Aino, que ele também nunca ouviu falar, e meio que ele fica um pouco surpreso sobre como essa obra ela tem um cerne meio clássico, ao mesmo tempo que tinha umas coisas muito novas e tudo mais. Enfim, ele fica extremamente cativado e motivado por essa história. E só que por algum motivo ele acha que ele colocou o mangá em algum lugar, quando ele vai pegar de novo, o mangá não tá lá, e aí começa o problema. O Teppei acaba achando que essa história e esse mangá era tudo um sonho da cabeça dele, então ele decide reescrever essa história. Então ele acha que, como foi um sonho, é uma manifestação da criatividade dele, e ele refaz esse draft. Então ele comete um plágio de uma história de 10 anos no futuro. Fica muito aquela questão de você, leitor, sabe que ele está cometendo um plágio, ele não percebe isso nesse primeiro capítulo, mas ele refaz isso, a gente leitor sabe, ele realmente acha que é um sonho, e leva isso pro editor na Shonen Jump. Ele consegue, de certa maneira, mostrar esse projeto dele para um cara acima,
E aí todo mundo começa a ler, né, esse rascunho que ele fez, achar incrível, achar que ele devia ser publicado e tudo mais, e o editor dele fica meio com cara de tacho. Aí passado tudo isso, parece que tipo, vai ser tudo às mil maravilhas e tudo mais, e já vai acabar o volume com ele reencontrando esse mangá na casa dele e percebendo que na verdade o que ele cometeu foi um plágio. E aí começam as principais questões desse mangá. Ele tem uma ideia muito fabulosa, que é discutir um pouco sobre o mercado de mangás. Então ele é bastante crítico sobre a estrutura da Shonen Jump Magazine, sobre a postura dos editores. Ele tenta fazer algum tipo de crítica, ou pelo menos é o que a gente imagina que ele vai seguir com esse lance dele estar fazendo um plágio de uma história do futuro, porque no decorrer da história ele vai continuar recebendo esses mangás. Toda semana, num exato horário, o micro-ondas liga sozinho e reconstrói o mangá daquela semana daqui a 10 anos no futuro. Em teoria, ele ainda teria material para continuar pegando essa história do futuro e trazendo pro presente dele. É muito estranho, porque pra mim eu tenho muita sensação de que essa seria a linha principal do mangá. Um protagonista que meio que não é um herói, mas também não dá pra dizer se ele é muito um vilão, é quase meio ambíguo essa questão do plágio. Só que eu não sei se foi uma pressão editorial ou se foi porque os japoneses não gostaram muito dessa temática e dessa ideia de desrespeito com outro autor. Mas a linha do mangá ela muda completamente e se transforma numa ficção científica. Ele vai conhecer a Ino, ele é uma mangaka, ela ainda, como é 10 anos no passado daquela publicação dela, quando ela vai enfrentá-lo do tipo, cara, você roubou a minha ideia, ela é uma estudante ainda, então ela não tem experiência. Essa história no futuro, ela já tinha ideia desde, né, desse passado, 10 anos no passado, então significa que ela trabalhou essa ideia durante 10 anos. Então o que a Ino, do tempo do TPEI, imagina é um pouco diferente do material final que ele recebeu, porque o material final é o resultado dela trabalhando 10 anos numa história. E aí você pensa assim, então vai ter algum confronto, vai ter algum desenvolvimento de personagem, os autores, né, o autor ele vai parar de criar situações que justifiquem para o TPEI o que ele está fazendo, porque é algo que ele começa muito a se questionar, do tipo, já que eu já comecei essa história no presente, não tem como ela ocorrer no futuro. E não é justo com os leitores que eles não tenham acesso a essa história. Então ele meio que justifica para ele mesmo trazer essa história para o presente, só que ele conhece, né? Ele conhece aquela que vai vir a ser a autora. E nada acontece. Basicamente a autora ela vai falar que eles são duas pessoas do mesmo estilo, do mesmo tipo, com o mesmo tipo de sonho, feitos da mesma fibra e tudo mais. E não vai haver confronto com relação a isso. O TPEI em nenhum momento ele vai se questionar se o que ele está fazendo é legal e correto. E ela vai se tornar assistente dele. E ela vai trabalhar no mangá que em teoria seria dela no futuro. E aí agora vem a parte mais interessante que eu acho dessa história toda, que começou a ter muito salto temporal. Não apenas, tipo, quando ela vira um assistente dele, eu imaginei que o autor estivesse correndo com a história para chegar nesse momento, do tipo, ele trabalhando com ela para desenvolver a história e ele meio que se aproveitando dela ser uma assistente dele. Mas não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer são diversos saltos temporais, e aí entra uma questão que também me incomoda bastante na história, que é a total e completa ausência de personagens. A gente tem só o TPEI, a Ino desenvolvida, e o resto é basicamente personagem para função. É o assistente que grita, é o assistente que é meio nerd, silencioso e misterioso, e o assistente que é extremamente eficiente porque já foi assistente durante muito tempo. Então, tipo, eles não têm personalidade, eles não têm desenvolvimento, eles nem mesmo questionam o que está acontecendo, e o TPEI, ele fica constantemente validando a atitude dele de cometer esse plágio, e a história reforça esse viés de confirmação dele de que ele está fazendo o correto. Pra mim, os piores capítulos são o 9, o 10 e o 11, porque fica muito claro que o autor ele não sabe encher uma história. Toda a estrutura dos capítulos segue a mesma sistemática, que tem um pico nas duas primeiras páginas, porque ele tem que puxar
aonde encerrou o capítulo anterior. E aí são 12 páginas de nada, em que ele não consegue preencher a narrativa. Então são personagens falando frases de efeito e o TPI constantemente tentando justificar o que ele está fazendo, para encerrar o capítulo com mais 2 páginas de alguma coisa que claramente o autor pensou muito para realizar aquilo. Então são páginas bem desenhadas, é todo um trabalho para ele ter aquela frase de impacto, um desenho incrível e encerrar o capítulo naquilo. O mangá ele não pode ser feito só de incríveis cenas no pico e o vale ser a maior parte do capítulo que nada acontece feijoada. Então pra mim é um problema muito sério, dá pra sentir muito isso nos capítulos 9, 10 e 11, porque em algum momento, e aí a história vai para um caminho completamente absurdo, o TPI recebe a missão de salvar a vida da Aino e meio que se torna uma ficção científica estranha, em que o TPI ele meio que tem que competir com ela para impedir que ela morra. E a gente chega ao capítulo 12, que foi o último que eu li, foi o último publicado no dia da gravação desse vídeo, que basicamente a gente tem um capítulo apenas contextual, que o TPI meio que recebe a justificativa de por que ele foi escolhido para receber esses mangás, ou por que ele foi escolhido para salvar a vida da Aino. E basicamente o autor, eu sinto que a história tá tão apressada e tão cortada pela Shonen Jump que o autor basicamente, o personagem que faz essa explicação para ele é um recurso narrativo, ele não tem função, o próprio personagem fala pro TPI que ele meio que não existe, ele é o desejo de proteger a Aino e serve só enquanto função narrativa para aquele universo. Dá pra chamar isso de Deus, dá pra chamar isso de espírito paterno, dá pra chamar isso de diversas coisas, mas nada mais é do que não tinha nenhum personagem que fosse uma grande reviravolta para justificar as coisas pro TPI, e o autor meio que só se colocou nesse... É um bonequinho, sabe? Um bonequinho sem nada, que meio só se colocou naquilo para poder explicar pro leitor, eu acho que, quais eram as linhas gerais que ele queria abordar na obra. E aí, a grande questão é que existe um sistema meio que de votação de popularidade na Shonen Jump, e o Time Paradox, ele tá semanalmente aparecendo em posições cada vez mais baixas, então isso pode ser um indicativo de que talvez esse mangá seja cancelado, e eu acho que os próprios autores, eles meio que têm noção disso, e por isso eles estão dando esses saltos temporais, essas cortadas na história, esses avanços que não fazem tanto sentido, por conta dessa sensação de que vai ser cancelado em algum momento, porque a popularidade do mangá tá caindo semanalmente. E aí um agravante seria que o mangá dele poderia ser salvo mesmo com essa baixa popularidade se o Tanko, né, as edições que saem, os volumes mesmo da história, tivesse vendido bem também no Japão, mas não vendeu, foi meio mal também, então tanto semanalmente quanto a versão que tem, né, o formato que a gente conhece de mangá, também não vendeu bem, então não tem muitos motivos para salvar essa obra. E acaba sendo uma pena, porque a ideia é muito interessante, o primeiro capítulo ele realmente é muito bom, a arte eu acho muito bonita, a arte eu genuinamente não tenho o que falar, e ele tinha uma ideia boa, sabe? Se ele tivesse seguido realmente nessa linha de discutir se era um plágio ou não, ou mesmo discutir sobre como funciona o dia a dia na Shonen Jump com os seus assistentes e ele tendo que fingir que a história é dele, meio que fazer um Bakuman reverso em que ele é um plagiador e não um autor mesmo. Mas não, ele acaba indo por um caminho de uma ficção científica e de uma ação, né, propriamente dita, que não faz muito sentido pro ritmo que ele tinha antes. Basicamente, depois do capítulo 6, eu li apenas pela força do ódio, porque eu queria ver o quão doido ia ficar aquilo tudo, porque eu não sei se eu deixei transparecer muito no vídeo, mas ele realmente não desenvolve os personagens, e eu acho que isso é um problema. Passa-se meses na história, né? Conforme ele vai recebendo essas edições da Shonen Jump do futuro, vai passando tempo na nossa vida real também. Então, tipo, ele vai tentando desenvolver alguma coisa, mas ele dá saltos temporais muito grandes, os personagens são extremamente sem personalidade, sem carisma nenhum, e o fato do TPI ser um vilão, e eu acho que
quando o autor se personifica na obra, no capítulo 12, o próprio, esse recurso narrativo, ele fala pro Teppei que o Teppei foi escolhido para ser o vilão dessa história, então existia um motivo para ele ser esse vilão. Meio que ele se perdeu nesse bolo todo. Aí fica aquele questionamento, será que ele se perdeu porque a Shonen deu um ultimato nele, do tipo, olha, você tá indo muito mal, então daqui a, sei lá, 8 capítulos você vai ser cancelado, ou se ele realmente não sabia muito como desenvolver a sua história e acabou se atropelando nas próprias pressões semanais que ele acaba criticando de certa maneira no mangá que ele estava escrevendo. Então, Time Paradox Ghostwriter, você consegue ler ele no Manga Plus, você pode ler ele em inglês, que foi como eu li, ou você pode ler ele em espanhol, se achar mais tranquilo. É uma pena que o Kenji e o Tsunehiro não conseguiram dar uma sequência aí aos fatos, talvez como eles esperaram, mas acho que vale a pena se você quiser dar uma olhada, porque ele começou como uma super aposta, todo mundo falando sobre Time Paradox, e no fim se perdeu e provavelmente vai entrar ali nos mangás esquecidos da Shonen Jump. Mas eu posso estar errado, porque eu falei sobre vários mangás que eu adorei do Manga Plus e eles foram cancelados semanas depois. Que foi o Zipman e o The Witch. Guardians of the Witch. Isso. Então é isso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que tem aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande, tchau!